Um tal Fernando Assis Pacheco. Vivo com ele há anos suficientes para poder dizer que o reconheceria num dia de novembro, no meio da bruma. É como uma pessoa de família. Adorava os pais, mas tinha medo quando, zangados, se punham aos gritos e se chamavam nomes odiosos. Não invento nada, vi-o crescer comigo. Chorava então desabaladamente e eu com ele sentindo-nos perdidos, o cobertor puxado sobre a cabeça. Seria trágico se não fosse ridículo. Mesmo depois à noite, que urinasse no pijama era um protesto civil. Encharcou assim grande parte das beiras. Não lhe perguntem se foi feliz. Sim. Obrigado a todos por terem vindo. A mim cabe só apenas dar as boas-vindas e dizer duas ou três palavras. A primeira é que, evidentemente, que todos os autores que são publicados na coleção de poesia são autores de quem gostamos. Mas há alguns em que é uma particular alegria usar essa palavra já há algum tempo de publicar, e este é um dos casos. A coleção da Tinta da China, que publicou autores portugueses, uns mais novos, outros menos novos, e também algumas traduções, tem publicado alguns autores que estavam, de uma forma ou de outra, não direi esquecidos, mas menos presentes, quer nas livrarias, quer na memória dos leitores de poesia, como o caso do Rui Knopfli, do Alberto Lacerda, do António Reis. O caso do Fernando Assis Pacheco não é bem esse caso, porque não estava de todo esquecido na memória poética. Aliás, parece-me que é um dos poetas mais presente nas gerações a seguir a ele. Acho que muitos dos seus traços, quer de ironia, quer de melancolia, estão presentes em muitos poetas, e eu ouço falar de Fernando Assis Pacheco com muita frequência, mas foi bom poder reunir este volume que se chama O Museu Regular, porque era impossível encontrar um título melhor, e pensámos em vários títulos, mas não havia título melhor que este. É uma edição aumentada, porque corresponde, diferentemente ao livro ainda publicado em vida, com a respiração assistida, que ainda foi preparada em vida, nesta publicação póstuma, e depois com vários poemas inéditos, dispersos, nomeadamente umas colagens que são, acho eu, particularmente interessantes em termos do método de composição de alguns dos poemas. É um poeta que eu pessoalmente, foi pessoalmente muito importante para mim, em particular por causa dos poemas sobre Coimbra. Minha família materna é de Coimbra, a minha relação com Coimbra é mais ou menos igual a de Fernando Assis Pacheco, que é de amor-ódio total. É de exasperação e saudade e essas coisas todas, e portanto senti-me, quando li as variações em Sousa, alguns nos anos 90, na edição da Hiena, foi um livro muito importante para mim. Depois, com a edição da Musa, eu li os outros poemas todos, poemas que, como todos sabem, porque há aqui muitos amigos, tiveram, alguns deles, uma primeira vida discreta, voluntariamente discreta, em edições de autor, em plaquetes distribuídas aos próximos, etc., que também é uma maneira de estar bastante interessante, e que, aliás, teve também ela bastante posteridade na poesia portuguesa. Eu queria agradecer, evidentemente, ao Abel Vaz Batista, que já tinha trabalhado em algumas das obras póstumas de Fernando Assis Pacheco, nomeadamente na Respiração Assistida, que já falámos, que saiu na Síria e Alvim, e que era a pessoa, evidentemente, óbvia para fazer esta musa, óbvia. A Musa Irregular, edição aumentada, o título é dele, mantendo, ou melhor, o subtítulo é dele, porque queríamos, evidentemente, manter o título original e dizer que há qualquer coisa de novo, que é esse anexo de inéditos e dispersos,
E queria também agradecer à Joana Matos Frias, que se disponibilizou para vir aqui apresentar o livro, que é uma leitora muito atenta da poesia portuguesa contemporânea, e também ao Nuno Moura, que é poeta, editor, e leitor e performer de poesia, e que também, à última hora, um bocadinho à pressa, mas se disponibilizou, felizmente, para poder estar aqui e ler poemas connosco. E por isso vou já, agradecendo mais uma vez a todos, passar a palavra ao Adão. Bom, então, eu também quero agradecer terem convidado para organizar o livro. Peço desculpa, eu saltei a última linha. E a última linha era, evidentemente, para agradecer, e toda a gente sabe, quem leu os poemas do Francisco Pacheco, a importância da família nos poemas dele, e evidentemente agradecer, era a minha última linha, não tinha esquecido, só me esqueci de ler, à família do Francisco Pacheco, a colaboração, sobretudo nesta parte, em tudo, mas sobretudo nesta parte dos poemas que aparecem aqui publicados em livros pela primeira vez, e em particular à Rosarinha e ao João, que tiveram um acompanhamento mais próximo, e peço desculpa, Abel, mas não podia deixar de fazer este agradecimento. Muito obrigado. Eu ia começar por aí. Não, ia começar por aí exatamente porque agradeço a confiança que tiveram em mim para organizar este livro, porque na verdade não é um livro fácil de organizar, isto é, envolveu uma decisão que nós andámos a ponderar durante alguns meses, durante o verão, porque, ao contrário do que é convencional, a poesia do Fernando Assis Pacheco não é facilmente colegível num livro com o título Poesias Reunidas ou Poesias Completas, etc. Em primeiro lugar, nunca se sabe se elas são completas. E nunca se sabe se não aparecerá um dia um amigo vindo da China que tenha um poema que ele lhe enviou num Natal ou num dia de ação de graças. Mas isso é mais ou menos uma situação que se pode dizer que qualquer poeta passa. Mas, sobretudo, a ideia que ele tinha e que materializou da sua própria atividade poética na musa irregular é dificilmente ultrapassável. E nós não podíamos estar a acrescentar à musa irregular a respiração assistida, que é um póstumo, mais um conjunto significativo de inéditos, e incluí-los no meio dos livros que já tinham sido publicados pelo próprio poeta, até porque alguns podiam ter sido rejeitados por ele. Portanto, tínhamos que manter a musa irregular, que era, ao mesmo tempo, uma coleção de livros, uma antologia, uma coleção, como ele lhe chama, e um livro próprio enquanto gesto de colecionar. Portanto, o que optámos por fazer foi dar ao livro o título Musa Irregular, e assim, muito inteligentemente aqui para nós, o título, na verdade, significa duas coisas. Significa a Musa Irregular, o livro que o próprio Francisco Pacheco editou, e a Musa Irregular como uma metáfora da forma que ele tinha de entender a poesia e de entender a publicação e a coleção da poesia. Eu não... acho que foi uma boa solução. Dizer que a edição aumentada também não me parece que seja má solução, até acho que foi boa, e queria só... É verdade, porque não era muito fácil, e eu, pelo menos, estou convencido que conseguimos fazer uma boa solução. E espero que esta edição, na coleção que o Pedro tem dirigido tão brilhantemente, e tem divulgado poetas novos e outros poetas não novos, mas de grande nível. Espero que esta edição tenha agora diz-se o verbo impactar. Que esta edição venha a impactar qualquer coisa, isto é, que faça renascer um interesse pela poesia do Fernando Assis Pacheco, que é um poeta muito mais importante do que fazem querer os elogios que geralmente lhe fazem. Enfim, a Joana certamente irá explicar isso, porque foi o que eu lhe pedi que dissesse, mas, para todos os efeitos, este livro, cada nova edição do Fernando Assis Pacheco, a importância da poesia dele fica aumentada, o que não é coisa que se possa dizer de muitos anos. A única coisa que eu realmente não estou com o Pedro e não consegui
enfim, nunca resolver, foi que a poesia dele sobre Coimbra nunca mudou a minha ideia sobre Coimbra. Mas talvez talvez seja uma ideia, enfim, penitente. Mas eu terminava só por chamar a atenção para um elemento muito interessante que eu nunca vi comentado e que me parece que é talvez a página do Fernando Assis Pacheco que melhor sintetiza a ideia que ele tinha de poesia, de publicação de poesia, que é na Museu Regular, na edição de 1991, tem uma nota a fechar, que nós reproduzimos integralmente, como é evidente, onde explica como é que apareceram os textos, o texto que mudou de nome, aqueles que deitou fora, etc. E depois no final tem uma página que é absolutamente desconcertante, que diz assim: mantenho todas as dedicatórias apostas em volumes autónomos, vírgula, a saber. E depois tem uma lista de todas as dedicatórias. Para quem, enfim, não é preciso conhecer nem estar a referir aspectos, enfim, episódios recentes da vida literária portuguesa, mas a ideia de dedicatória é uma ideia muito importante na poesia, é uma ideia que está ligada à história da própria poesia, desde sempre a poesia foi dedicada, e coligir livros autónomos e reforçar, manter as dedicatórias e ao mesmo tempo reforçar que se mantém, é trazer para primeiro plano uma ideia da poesia como um gesto de amizade e de familiaridade. Não vou adiantar muito a isto, mas eu creio que está aqui um dos pontos mais interessantes da originalidade de Fernando Assis Pacheco como poeta. Os outros pontos será a Joana Matos Frias a dizer. Muito obrigado. Olá, boa noite. Bom, eu gostaria antes de tentar corresponder a estas enormes expectativas do Abel, gostaria de começar por agradecer o convite que o Abel me fez, muito espontâneo e que eu aceitei com muita alegria e alguma improvidência, talvez, e aceitei por várias razões por até transmitir à Madalena. Desde logo porque tenho alguma dificuldade em dizer que não ao Abel Barros Batista, ele sabe isso, é um colega de quem eu gosto muito e que muito admiro. Sou a única. E também, obviamente, por se tratar da obra de Fernando Assis Pacheco e de uma edição da Tinta da China, que é indiscutivelmente uma editora que tem tido um trabalho absolutamente magnífico sob vários pontos de vista, mas muito em particular na publicação de poesia e na publicação de poetas em língua portuguesa. E, portanto, agradeço também ao Pedro Mexia, até de uma forma mais alargada, por todo o trabalho que tem sido desenvolvido neste âmbito, e à Madalena Alfaia, naturalmente, também pela Tinta da China. Agradeço a presença de todos, gostaria de cumprimentar a família, que já conseguiu transmitir talvez aquilo que nós esperamos que seja a atmosfera Fernando Assis Pacheco, que é esta atmosfera afável, acolhedora e alegre que estamos a sentir já há quase uma hora, e que eu acho que é talvez a maior coerência do legado de uma obra, seja uma obra escrita, literária, artística, seja uma obra existencial, que talvez seja até mais importante como complemento ou suplemento, para usar já aqui o título escolhido para os inéditos e dispersos que estão neste livro. Bom, há aqui tentar corresponder às expectativas do Abel relativamente a esta obra. Tem logo uma grande responsabilidade, que tem a ver com o facto de o Abel Barros Batista ter organizado a obra e de ela ser posfaciada pelo Manuel Guzmão, aliás, na sequência de um posfácio anterior, sendo obviamente, como é o Manuel Guzmão, um dos maiores leitores de poesia portuguesa contemporânea que nós temos, o que significa que, a partir da tarefa de tentar dizer para lá do que diz o Manuel Guzmão, não deixa de ser uma tarefa de grande responsabilidade. E há uma coisa, eu talvez comece até por pegar em alguma coisa que o Manuel Guzmão já diz no posfácio anterior e que agora retoma, que é chamar a atenção para aquilo que ele considera fazer sentido quando nós olhamos para a obra de Fernando Assis Pacheco,
não de acordo com a ideia de livro, no sentido do Mallarmé, mas de acordo com uma ideia de álbum. Que é, de facto, alguma coisa que faz sentido se nós olharmos para este livro, aliás, com o sentido de responsabilidade de que o Abel falou, que é, não é fácil estarmos a reunir num único volume um livro como era o livro ao Museu Regular, preparado de uma forma metódica, associá-lo depois à respiração assistida e agora ainda acrescentar um suplemento ao lote de salvados, uma vez que estes conjuntos nasceram em circunstâncias diferentes, por razões diferentes e, no fundo, acabam por reunir poemas de acordo com uma lógica diferente. E é uma coisa muito interessante quando nós pensamos nesta diferença, digamos, entre o que é a ideia do livro como uma totalidade perfeitamente organizada, acabada, perfeita no sentido do que é aquilo que está totalmente feito, e o que é, por outro lado, esse princípio do álbum como alguma coisa que efetivamente não está necessariamente acabada, não é necessariamente algo que corresponde a uma ideia de totalidade, mas que resulta muito mais de uma reunião que vai sendo feita até com uma determinada historicidade do ponto de vista da criação, que é uma coisa que me parece particularmente importante no caso do Fernando Assis Pacheco. E, aliás, até do ponto de vista material, quando sabemos que ele preparava caixas que reuniam materialmente as plaquetes, os livros, etc., para depois oferecer aos filhos, não é? E isto, do ponto de vista material, está muito mais de acordo com a ideia do álbum do que com a ideia do livro. E é muito interessante pensarmos nisto assim, porque há um grande leitor do Mallarmé, que é o Roland Barthes, embora o Barthes não gostasse muito de poesia, mas é um leitor atento do Mallarmé, que se debruça sobre esta diferença entre o livro e o álbum e, embora nós percebamos claramente que ele prefere a ideia do livro, ele a certa altura diz, mas se houver uma luta entre livro e álbum, aquilo que fica é o álbum. No sentido de aquilo que fica, tal como aquilo que fica de um monumento poderão vir a ser as suas ruínas e elas é que significam, não é? O que me parece fazer particular sentido quando nós pensamos nesta estrutura tripartida desta obra que nós agora temos, não necessariamente completa, continua a ser uma obra em processo, mas que tem estas três partes claramente distintas, que seriam a parte correspondente ao Museu Regular, a parte correspondente à respiração assistida e a parte correspondente a estes poemas que agora se reuniram e que são os tais poemas que constituem o suplemento ao lote de salvados. E é óbvio que o efeito de leitura aqui resulta de duas coisas, que é, por um lado, nós podermos finalmente olhar para a obra poética de Fernando Assis Pacheco com um certo efeito de totalidade, isto é, podemos num único volume ler de uma forma sequencial e com alguma coesão a obra completa, mas talvez o maior interesse para os leitores atentos do Fernando Assis Pacheco desta obra neste momento seja justamente esse suplemento ao lote de salvados. E o próprio nome, o título que o Fernando Assis Pacheco escolheu já anteriormente, não é? Quando reuniu alguns dispersos designando-os por lote de salvados, já dá esta ideia de alguma coisa que sobreviveu a uma ruína, não é? Portanto, alguma coisa que nós vamos conseguir coligir para lá de alguma ideia de destruição das outras coisas que são justamente aquelas a que nós não temos acesso. E, no meu entender, pensando agora muito particularmente neste suplemento ao lote de salvados, há um aspecto muito curioso que é nós podermos ler estes poemas, nomeadamente, talvez a maior novidade material destes poemas, que são os 10 poemas de colagem, que eu já falarei com mais destaque, e nós podemos ler estes poemas e perceber que eles estão totalmente articulados com o resto da obra, isto é, não há nenhum passo em falso. Tudo aquilo que nós vamos encontrar neste suplemento ao lote de salvados acrescenta à obra, naturalmente, mas acrescenta de uma forma absolutamente coerente
sabendo nós também que esta obra não é propriamente uma obra totalmente estabilizada que nós possamos caracterizar ou descrever com 2 ou 3 princípios, porque não é assim que ela funciona desde o primeiro momento, não é? Cuidar dos Vivos é um livro onde já são detectáveis aspectos bastante diferenciados da produção poética do Fernando Assis Pacheco, que não retiram qualquer tipo de coesão ao livro, mas claramente mostram que se trata de um livro com várias inflexões, modulações, quer do ponto de vista tópico-temático, quer do ponto de vista do próprio tom, digamos assim, que é um tom que também se vai alterando ao longo do livro. E eu estava a pensar sobre estes últimos poemas a que tivemos acesso e reparei que há uma coisa interessante, que alguns deles estão extremamente datados, no sentido até a sequência inicial tem a reconstituição da circunstância em que esses poemas foram escritos, mas há vários poemas deste suplemento ao Loto Salvados que não têm data, o que nos permite um exercício, esta excisão, digamos assim, não é? Não precisamos de o estar a situar em termos de redação no tempo, permite-nos um exercício combinatório mais ou menos livre, em que nós podemos ir associando cada um destes poemas a outros poemas da obra que já estavam publicados e que já eram conhecidos. E há pouco eu estava a pensar sobre isto e lembrei-me de um poema de um poeta que eu gosto particularmente, o Murilo Mendes, que é um poema que ele dedica ao T.S. Eliot, em que revê aquele verso do T.S. Eliot, "In my beginning is my end", e estava eu a pensar que "In my end is my beginning", no caso da obra de Fernando Assis Pacheco, nós olhamos para isto que para nós são poemas finais, embora não sejam, do ponto de vista de um processo criativo, e de facto conseguimos encontrar neste final o início, e nesse sentido, quando nós lemos o epílogo, que não sei se foi o Abel que decidiu que ficasse justamente como o último poema, não? Quando nós lemos o epílogo, é muito fácil nós lermos o epílogo à luz dos primeiros poemas de Cuidar dos Vivos, não é? Portanto, é efetivamente essa relação do fim no princípio, e o Murilo Mendes, dizia eu, desculpem o longo parênteses, quando retoma esse verso do T.S. Eliot, diz: "Tocam-se o fim e o princípio, fiat lux outra vez". E eu julgo que é esta a sensação que nós temos, nós que já conhecíamos os poemas publicados do Fernando Assis Pacheco e que temos agora a alegria de poder ainda conhecer poemas que não conhecíamos, a sensação que nós temos é esta, fiat lux outra vez, isto é, reencontramos alguma coisa que, no entanto, não deixa de ser uma revelação, justamente porque está a acontecer de novo. Bom, e eu julgo que uma das coisas que nós mais reencontramos, é muito interessante que o Abel tenha ressaltado esta questão das dedicatórias, porque é de facto um aspecto muito sintomático, não é? Trata-se de um paratexto e, no entanto, é um paratexto absolutamente sintomático. Diga-se, aliás, que a maior parte dos paratextos da obra de Fernando Assis Pacheco são extremamente iluminadores, muito em particular as epígrafes, não é? As epígrafes, a epígrafe do Fernão Mendes Pinto, a epígrafe da Canção Décima do Camões, etc., são tudo textos que funcionam como guiões de leitura absolutamente cirúrgicos. E esta questão das dedicatórias é uma questão particularmente importante, não só porque de facto contraria de uma forma bastante ética algumas tendências num certo panorama da nossa literatura contemporânea, em que se faz exatamente o contrário, que é negar as dedicatórias que se fez, mas há uma coisa que me parece extremamente importante e que tem a ver quase com uma espécie de intoxicação de empatia que a obra poética do Assis Pacheco provoca, não sendo, no entanto, uma obra fácil, no sentido de ser uma obra que se ofereça a interpretações demasiado imediatas. E eu pensei nesta questão muito até através de uma nota pessoal. Quando saiu a primeira edição da Museu Regular, eu estava na faculdade, comprei-a, e na altura é curioso, porque passados uns anos voltei a isso, as coisas que eu sublinhei eram todas de caráter amoroso. Eu estava obviamente apaixonada, tinha 19 anos,
E a certa altura há um verso que eu continuo a gostar muito, Sento-me na tua ternura, não é? Que é do cuidar dos vivos, e eu fiz uma brincadeira a lápis em que escrevi Sinto-me na tua ternura. E visto isto, passado algum tempo, obviamente que tem esse caráter autobiográfico, mas há um aspecto que é extremamente importante e que tem a ver com este sinto-me na tua ternura, no sentido da relação que o leitor consegue estabelecer com o exercício enunciativo, poético, ao nível da expressão de um poeta. E que vai um bocadinho ao encontro, julgo eu, de um apontamento que faz o Manuel António Pina no pequeno pós-fácil que fez às Memórias de um Craque, não é? Que aliás quase poderia chamar-se Viagens na minha Guerra Junqueiro, não é? Porque cada vez que aparece guerra, nesse caso, é a Rua Guerra Junqueiro. E o Manuel António Pina, nesse pequenino texto, assinala precisamente que o Fernando Assis Pacheco é um dos raros poetas em que nós, quando estamos a ler, podemos pensar que estamos a ouvir a sua própria voz. E claro, o Pina faz isso tendo conhecimento direto, não é? Portanto, faz essa observação dizendo que, mesmo do ponto de vista da pontuação, etc., que há qualquer coisa que parece reproduzir exatamente as inflexões, o timbre, o tom, etc. Que é uma coisa muito importante de se dizer de um poeta, porque significa que se a sua voz é identificável através da sua obra escrita, que há qualquer coisa de corporal que ficou inscrito no verso, que ficou inscrito na obra e que talvez esteja na base dessa capacidade que nós temos de sentir uma empatia enquanto leitores, não obviamente uma empatia acrítica, não é? Mas uma empatia enquanto leitores com aquilo que é dito e com a forma como aquilo é dito. E isso talvez se associe a um aspecto da obra do Fernando Assis Pacheco que me parece extremamente importante, que é o facto de, na obra dele, e isso está relacionado com esta questão das dedicatórias, o amor ser um programa. Isto é, é óbvio que quando nós pegamos quando lemos Cuidar dos Vivos e passamos do Cuidar dos Vivos para os livros seguintes, nós percebemos que, do ponto de vista lexical, talvez haja uma passagem, não é, de um léxico muito associado ao amor, ao coração, à ternura, etc., para alguma coisa que é mediada pelo medo, não é, que é a palavra forte que aparece no último poema de Cuidar dos Vivos, e que depois, obviamente, se vai encaminhar numa série de poemas para um vocabulário mais relacionado com a morte por metonímia, não é, que sobretudo no livro imediatamente seguinte está representada em balas, bombas, uma válvula, etc. Portanto, todas essas metonímias de um certo tipo de morte. Mas a verdade é que quando nós lemos, por exemplo, ainda em Cuidar dos Vivos, aconselho-vos o amor, não é? No início é um verso que inicia um poema, aconselho-vos o amor. E esse poema termina com uma conversão de aconselho-vos o amor em aconselho-vos a luta, não é? Nós percebemos que há aqui uma equivalência que é programática, não é? E que significa que a luta, seja a luta poética, digamos assim, seja uma luta mais existencial, mais histórica, etc., será a luta possível através justamente do amor. E julgo que este programa, que é um programa bastante invulgar, no sentido em que não é um amor, obviamente, que se circunscreva a um amor íntimo, individual, amoroso ou erótico, embora ele esteja lá, e também não é apenas o amor no sentido do amor ao próximo, coletivo, etc. Não é? Portanto, é qualquer coisa que fica entre estas duas dimensões do amor e que talvez estivesse muitíssimo bem sintetizada naquele poema em prosa deste suplemento ao Lote de Salvados para a Boa Vizinhança em Campo de Ourique, não é? Porque é justamente um poema em que há um conjunto de conselhos que são dados no sentido de criar, promover, cultivar o amor, quer num sentido mais interindividual, quer num sentido
mais coletivo, e isso dá uma leitura de toda a obra do Fernando Assis Pacheco que me parece bastante coesa e que permite até articular coisas aparentemente tão distanciadas como seria estar preocupado com o mundo e estar preocupado com os seus. Não é? É muito raro nós vermos uma poesia como esta, que está cheia de nomes e de topónimos, não é? Esta poesia tem muita referência, uma poesia altamente referencial. Portanto, nós temos quer esses topónimos de Coimbra, não é? Quer os topónimos de Angola, como temos nomes que são historicamente identificáveis e são historicamente identificáveis e também histórico-literariamente identificáveis, de Virgílio a Camões, passando por Petrarca, etc., não é? E até ao Charles Olson, não é? Portanto, é toda uma tradição literária totalmente dominada que também vai aparecendo. E estes nomes, não é? De Camões, de Virgílio, etc., convivem com a Bárbara e por aí fora, não é? Aliás, o belíssimo poema à Bárbara que aparece aqui neste suplemento ao Lote Salvados é uma paródia, digamos assim, das Endechas a Bárbara do Camões, e é, a meu ver, um poema que funciona quase como uma síntese de uma série de aspectos que, de certo modo, justificariam este programa amoroso, não é? Porque é um poema endereçado. E, curiosamente, esse princípio da dedicatória é um princípio que aparece muito nos títulos dos poemas. Nós temos muitos poemas para, não é? Portanto, muita poesia dedicada a, e essa dedicatória oscila entre a referência mais íntima, mais privada, e a referência mais coletivamente reconhecida. E, obviamente, um aspecto que tem sido bastante assinalado e que até já foi objeto de uma tese de doutoramento, um aspecto que também está nesse poema à Bárbara, que é justamente aquela tendência para a autodeflação, não é? Para alguma coisa que diz respeito também a uma atitude ou uma postura transversal a todos os livros, que é sempre que se faz uma autorreflexão, uma reflexão sobre a própria poesia, sobre a própria obra, sobre a própria situação poética, essa autorreflexão é feita sempre, como diz também o Manuel Guzmão, num tom menor. Curiosamente, exatamente o tom contrário ao que começa as memórias do craque, não é? Porque nas memórias de um craque tudo começa com o narrador dizendo que ele era o melhor craque de futebol acima do Eusébio, etc. Não é? Portanto, há uma retórica que é totalmente diferente no início das memórias de um craque. Mas, de facto, eu ia dizer estratégia, mas acho que é o termo absolutamente errado, porque não se trata propriamente de uma estratégia, é claramente uma posição enunciativa, existencial e ético-literária, se é que podemos pensar nas coisas assim, não é? Esta posição de não se dar demasiada importância, que é alguma coisa que também vai aparecer muito neste suplemento ao Lote Salvados, de rejeitar a grandiloquência, de rejeitar a importância própria em nome da assunção de uma voz que pretende de facto ser uma voz, mas sem grandes parangonas, sem alguma coisa que o inflacione demasiado, porque parece até que há um certo receio perante essa inflação, e que tem a ver, obviamente, também com um olhar bastante crítico sobre o panorama da poesia portuguesa, que foi a poesia portuguesa sua contemporânea. E há um aspecto que o Pedro Mexia ressalta na orelha, eu gosto de dizer na orelha do livro, não é? Que é a articulação que nós encontramos na obra do Fernando Assis Pacheco entre a experiência e a ocorrência. Não é? E isto é um aspecto, de facto, muito digno de nota, no sentido em que é muito comum dizer-se acerca da poesia do Fernando Assis Pacheco que ela foi, em meados dos anos 60, não é? Uma poesia já preocupada com questões circunstanciais, com questões realistas, digamos assim, num momento em que a tendência dominante da poesia portuguesa estava encaminhada num outro sentido.
Aliás, isto foi tão importante que, por exemplo, o Luís Miguel Nava, numa recensão que fez à publicação da Museu Regular, diz que o Cuidar dos Vivos do Fernando Assis Pacheco vinha invalidar por completo qualquer diferença que tentasse estabelecer-se entre a poesia dos anos 60 e a poesia dos anos 70, justamente porque todas as características que se atribuíam à maior parte dos poetas dos anos 70 já estariam em Cuidar dos Vivos em 63. E, de certa forma, isso seria aplicável também ao Armando Silva Carvalho, que não por acaso é um autor com quem ele tem bastantes afinidades. Agora, esta articulação, de facto, entre a experiência e a ocorrência é uma coisa importantíssima, porque significa que um poeta que tem uma preocupação vigilante com o mundo, e estou a usar um termo que era muito do agrado do Jorge Sena e da sua poética do testemunho, não é? Portanto, há esta consciência vigilante, não é? E essa consciência vigilante aproxima-se das ocorrências, no sentido dos factos que são passíveis de ser verbalizados. No entanto, nunca faz isto sem que isto seja integrado na sua experiência. Então há uma articulação que é rara e difícil e que talvez estivesse resumida naqueles versos que dizem que a guerra passa, a minha não passou e instalou-se nos ossos. Não é? E nós percebemos que as palavras tornam-se esquivas, com o silêncio falaríamos melhor de tudo isto.